galera, bem-vindos a mais um episódio do Convergindo Podcast. Estamos aqui eu e o Pedro de novo. Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos aí a mais um episódio. Bom, e hoje a gente tem um convidado que já é um pouco conhecido de algumas pessoas, pra quem estava na live, Alice, no Vestibular das Maravilhas, né? A gente tá aqui com o Matheus. Fala, Matheus. Fala pessoal, é um prazer estar aqui. Boa. E o Matheus, ele é do 4º ano, ele é da nossa turma também. E ele tem uma trajetória também muito da hora pra gente conversar, porque ele passou, pra quem tava na live, acho que ele falou um pouco sobre isso, né? Ele passou com um estudo online, em casa, bem diferente, bem, assim, muito metódico, eu diria. Então acho que é da hora a gente conversar um pouquinho sobre essa parte com ele. E ainda foi estudo online enquanto isso não era popular, né? Não era popularizado. É verdade, isso é verdade. Pré-pandemia. Antes da pandemia. Isso é um ponto muito importante. É verdade. Era um mundo novo, era um desbravador, né? Exato, o cara é um inovador. E acho que pra começar, é da hora entender como tudo começou, né? Como é que foi o seu 3º ano, onde você fez... Não era online também, né? Não era normal. Boa. Bom, então vamos lá. Eu fiz meu ensino médio numa ETEC, ETEC Getúlio Vargas. Eu queria fazer engenharia, assim, pra começar. Olha lá, mais um, ó. Mais um que foi fazer curso técnico, achando que gostava de engenharia. Exatamente. E descobriu que tá fora disso. Eu ainda quis fazer o curso técnico já pra me direcionar na área, assim, porque... Também fiz essa. Desde que eu era pequeno, eu tinha muito interesse em engenharia civil, assim, projetar prédio, fazer essas coisas. Eu falei, meu destino vai ser engenharia. Então, no ensino médio eu pensei, se eu já posso fazer alguma coisa pra adiantar isso, vai me ajudar no mercado de trabalho, ótimo. Aí eu escolhi fazer isso. Eu tentei... eu prestei pro liceu, pra ETEC, aí no fim eu fui pra ETEC mesmo. Aí lá no finalzinho do primeiro, no 2º ano, eu já descobri que eu não queria mais. Mas eu falei, não vou largar, né? Obviamente vou continuar. E é o ensino médio integrado ao técnico, né? Então você não tem como desistir de um ou de outro, você tem que ir até o final com tudo. Mas eu não considero que foi uma experiência ruim, foi bom eu ter feito. No fim, eu acho que acrescentou muito na minha vida ter feito isso. Essa experiência de técnico e tudo. E é da hora como nada é perdido, né? A gente Claro. tava conversando no outro episódio com a Letícia sobre esse negócio de nada é perdido. E quando eu fiz o curso técnico, uma das coisas que me ajudou foi eu estar pronto pra uma rotina integral de vestibular, por exemplo. Sim. Então, tipo, você faz esse estudo integral, por mais que metade das aulas você vai estar puto, porque é o técnico que você não quer mais. Aí, tipo, depois você vai, tipo, tá acostumado a ter que ficar ali estudando, lidando com o estudo o dia inteiro, né? Com certeza, você se acostuma a ter muito tempo do seu dia ocupado ou fora de casa. Uhum. Então, mas olhando por um lado, também foi muito bom eu ter feito esse técnico já pra descartar o que eu não queria. Porque imagina, eu vou até o final do meu ensino médio, entro na faculdade e descubro que eu não gosto do curso. Sim, então, você é mais um dos que fez engenharia. Eu só não Economizou uns anos aí, né? Sim, economizei. Então, eu nem pensava em medicina nessa época. Eu fui até o final do 3º ano, aí tinha que fazer TCC do técnico. Eu nem tava muito numa vibe, assim, de vestibular mesmo. Eu tava com um monte de preocupação na cabeça, então eu só tava seguindo, assim. Se desse aquele ano, tudo bem. Senão eu nem tava pensando muito o que eu ia fazer. Aí eu tinha prestado, né, como treineiro em 2016, descobri que eu tava bem defasado, porque ETEC, infelizmente, tá bem defasado, assim, em preparação para vestibular. E aí, em 2017, que foi quando eu terminei o ensino médio, prestei também e não tive uma nota boa nem Enem, nem FUVEST. Eu tinha prestado pensando em engenharia mesmo. Na época eu lembro que era engenharia de produção, que no fim eu tinha decidido fazer. E aí foi isso. Terminei o ensino médio, entrei em 2018, um ano novo, assim. Foi eu fora da escola, finalmente acabou a escola, agora preparação para faculdade. Só que em 2017 eu já tinha tido uma experiência com estudo online. Por mais que eu não tivesse um foco muito grande no vestibular, eu já tinha pensado assim, vou adiantar o que eu puder adiantar aqui. Eu sei que eu não tô com muito tempo disponível para focar muito nas provas, mas se eu já conseguir pelo menos tirar um atraso aqui do ensino médio, já vai ajudar bastante. Então eu comecei a assinar um curso online no ensino médio. Tudo para ter aquelas aulas que eu não tava tendo de uma forma muito boa na escola. Então eu tive essa experiência e eu decidi continuar com isso em 2018. Porque eu falei, funcionou bem. O pouquinho que eu fiz ali, já senti uma melhoria muito grande nas minhas, assim, no meu desempenho das poucas disciplinas que eu tive experiência. Então eu falei, vou continuar isso, aí eu vou levar o ano inteiro do jeito que eles falaram que é pra fazer. Tipo, o extensivo que eles falam, né? A turma do extensivo do online. Mas peraí, em 2018, então, você já tava, tipo, formado do ensino médio? Isso, já tava formado, então, mas tipo... ainda não tava com medicina na cabeça. Ainda era engenharia. Mas, tipo assim, em 2018 você tava, tipo, preparando o vestibular já de forma online? Sim.
Caramba. Eu não tava em condição, assim, de fazer cursinho presencial. Eu tinha até feito prova de bolsa e tal, não tive uma bolsa muito legal que me atraiu, assim. Eu falei, não, ó, vou de qualquer... Não rolou. Aí eu falei, vou começar online mesmo. Quem sabe, ao longo do ano, faço uma outra prova de bolsa também. Mas pro começo do ano, realmente, não tava em condições de fazer. Aí eu comecei o ano online, no extensivo, pensando em engenharia. Aí eu comecei a pensar melhor, será que é engenharia de produção mesmo? Aí passou pela minha mente engenharia química, só que eu não estava contente ainda. Foi um começo do ano que eu comecei estudando mesmo as matérias, só que eu não estava com o objetivo claro. Então eu acho que isso atrapalhou um pouquinho no começo, porque eu não senti uma vontade, assim, de estar estudando. Não tinha a origem da motivação, né? Eu não via ali aonde eu queria estar. Provavelmente na USP. Eu sempre tive um sonho de entrar na USP desde pequeno, mas eu não tinha ainda o curso definido. Então foi aí que foi passando, eu fui pesquisando mais áreas. Eu sempre tive um gosto maior por ciências da natureza. Então eu fui começando a abrir minha mente assim para outros cursos que eu poderia fazer que razoavelmente integram essas áreas assim das ciências. E aí foi a primeira vez que eu comecei a desconsiderar a engenharia. Foi mais ou menos fevereiro, março de 2018. Lembro que eu tomei a decisão mesmo da medicina em maio. Foi em maio de 2018 que eu cheguei para os meus pais e falei, eu quero prestar medicina. Ninguém esperava, porque eu não dei sinais, nada, assim. né? Mas eu vi bastante, assim, muitos vídeos na internet. Eu vi como que era a prática diária, assim, de cada profissão. Passei por engenharia. Direito, aí eu descartei rápido, porque não, realmente humanas não é comigo. É interessante medicina. saber isso. Tipo, você só pesquisou mesmo sobre as áreas, não fez aqueles negócios de teste vocacional, Não, nunca aquelas fiz teste de coisas, vocação. nada. Não, realmente Só, não. tipo, pesquisou e falou, não, beleza, isso aqui acho que é a Sim. atuação que eu achei legal. Eu conversei com algumas pessoas assim, mas não teve nenhum médico que eu falei assim, como que é o seu trabalho e tal. Poderia ter tido, assim. Mas enfim, eu pensei em economia, várias coisas. E foi estranho pra mim abandonar a engenharia, porque eu não... Assim, tava bem claro na minha cabeça há muitos anos, então foi bem estranho. Mas foi uma ótima escolha, assim. Hoje, não vou adiantar a história, mas foi uma ótima escolha que eu tomei lá em 2018. Mas aí, então, eu continuei estudando em 2018, agora com o objetivo da medicina, com muito mais medo, né? Porque é mais concorrido, ainda mais na USP, que sempre foi meu sonho. Foi, assim, bem mais impactante, só que eu continuei fazendo o cronograma do extensivo. Mas aí eu percebi em 2019, porque eu acabei não passando em 2018, eu percebi que desde o começo do ano de 2018 eu fui cometendo vários erros. Tanto de rotina, quanto de conteúdo, então... Esse, infelizmente, não foi o ano que eu aproveitei tanto quanto eu poderia ter aproveitado. A gente pode destrinchar mais sobre isso. E aí, em 2018, eu não passei, nem da primeira fase. Eu fiquei na primeira fase. Eu só prestei pra USP e pra Unifesp. Aí fiz o Enem, a FUVEST e a Unifesp. Foram 3 provas. E eu não consegui nota boa em nenhuma delas. E aí, me desanimou um pouco. E aí, um pouco não, bastante. E aí, 2019 foi o ano da virada mesmo. Porque assim, eu entrei em 2019 com outra cabeça, querendo procurar os erros de 2018. Foi quando eu, no começo do ano, eu busquei realmente enumerar quais foram os meus erros, porque eu tava com cada vez mais vontade de entrar na medicina. Eu tinha escolhido essa carreira, só que eu ainda não tinha visualizado muito bem. Só depois que eu vi que eu não ia passar na prova, eu ia ter que demorar pelo menos mais um ano pra entrar na USP. Aí eu falei, eu queria tanto estar lá, preciso fazer alguma coisa urgentemente. Então, aí em 2019 eu comecei a mudar minha cabeça. E aí, você acha que eu já posso comentar esses 2019? Comenta um pouco como é que foi essa virada, né? Tipo, você falou que procurou muito quais foram os seus erros. Acho que isso é uma dica até da hora, né? De você falar, poxa, quando você... Às vezes, muito pra galera que fica mais tempo fazendo cursinho, né? Às vezes ela só fala, tipo, mais um ano de cursinho. E só segue a vida. Sim. E não para analisar, tipo, poxa, pera aí, mas o que deu errado no passado? Sabe, o que faltou? O que eu tinha que ter feito diferente, né? Como é que foi isso, então? Fala aí. Bom, é claro que em 2018 eu já percebi alguns erros, assim, na minha rotina, só que eu queria fingir que eu não via. Né? Estudando em casa, sozinho, era uma coisa que eu tentava entrar numa zona de conforto, porque eu já achava muito estressante estar ali em casa, tudo. Então, eu já percebi alguns erros, por exemplo, com falta de controle sobre redes sociais. Eu passava muito tempo, assim... vendo Instagram, YouTube, sem ser coisa de estudos. E eu não conseguia mesmo me controlar direito, porque eu tava sempre no meu quarto, assim, o dia inteiro no meu quarto. Aí falava, preciso tirar uma pausa. Fico 5 minutos fora. Esse 5 virava 10, 15, então... Você pega e vai Já rolando, Insta. nossa, terrível. Hoje em dia é TikTok, né? Você vai passando ali.
Mas... Exatamente. Ainda mais que eu tinha um ambiente... Era sempre o mesmo, né? Eu acordava, sentava na minha mesa ali, ficava estudando, aí parava pra almoçar. O dia todo era igual, eu não me movimentava muito. Então, eu precisava ter algum momento de descanso. E eu achava, né, nessa época, que o descanso que eu poderia, assim, me beneficiar seria ver rede social quando eu quisesse. Mas aí depois eu percebi que não. E aí em 2019, então, foi quando eu resolvi fazer essa lista de erros que eu cometi. Não foi algo físico, assim, eu não peguei um papel e comecei a fazer uma lista, né? Foi só várias reflexões, porque, tipo, janeiro que ainda tá saindo o resultado, né? Que o pessoal nem começa cursinho ainda, eu ainda tava nessa aqui que eu faço e tal. Então foi um mês de janeiro todo que eu fiquei refletindo sobre todas essas coisas. E a importância do planejamento, né? Isso aí é o planejamento do ano dele. Ele planejou em janeiro. Não demorou muito, né? Sim. Outro problema foi o planejamento de 2018. Eu percebi que eu não tinha um planejamento bom. Eu coloquei toda a responsabilidade no curso online que eu tinha e eu nem sabia se ele ia realmente me entregar tudo que eu precisava. E esse também foi outro problema. Não me entregou tudo. Na época que eu fiz, eu tava... Assim, numa época da internet que era só mato, assim, só mato no curso online. Os cursos online eram muito crus, assim, eles não tinham tanto conteúdo. Os professores não eram preparados para dar aula online. Eu lembro que eu peguei bem o comecinho, tinham pouquíssimos cursinhos online. Então, hoje em dia tá tudo bem diferente, eu vejo, assim, porque todo mundo foi obrigado a viver na pandemia, então todo mundo se desenvolveu, mas nessa época não tinha tanta coisa assim. Então, esse problema do conteúdo, eu resolvi ir para outro lado, assim. Resolvi buscar fontes que me dariam mais conteúdo para eu abraçar essas provas, porque eu percebi que faltou. Eu cheguei lá na prova com coisas que eu não tinha passado, não é nem que eu errava por falta de treino, falta de memória, é porque eu realmente não tinha visto. Então, esse foi um problema importante, que um dos 3, assim, se for enumerar 3 grandes problemas de 2018, esse foi um importante que eu resolvi ir atrás, e em janeiro eu já achei, assim, uma solução. Eu tava nos grupos de Facebook que eram de vestibulandos e tal. E eu achei alguém colocou um link, assim, de apostilas antigas do ESAG, que eles davam de graça, assim. Eu fui atrás, eu achei o material completíssimo, assim. Falei, caramba, isso aqui tem realmente tudo que eu preciso. É de um cursinho conhecido, né? Então, me deu um pouquinho mais de confiança. Então, eu fui lá. Eu simplesmente baixei todas as apostilas. Eles tinham até um cronograma, assim, de acho que 40 semanas. Falei, acho que vai ser isso. Eu também prestei de novo, acho que eu prestei mais uma prova de bolsa de cursinho. Ainda tava caro, eu falei, não vai rolar. Só que aí, como eu tinha feito essas reflexões de janeiro, eu falei, se eu identifiquei bem e eu estudo bem sozinho, se eu consigo ter essa... Já teve essa experiência, né? Eu acho que eu posso dar essa chance, assim. Foi difícil, assim, eu conversei com os meus pais nessa época, eles também acharam, olha, será mesmo? Porque o ano já não foi, aí em casa, quantas pessoas estudam em casa e passam, né? Mas aí eu, depois de analisar bastante, eu vi que esse poderia ser o caminho certo. Então eu resolvi começar, eu comecei mais ou menos em fevereiro de 2019, a estudar, focado, assim, quero medicina, vou estudar online sim, vou ter um planejamento, aqui estão os materiais, vou resolver meu problema de redes sociais. É interessante você falar isso, porque é uma coisa que a gente já comentou algumas vezes também, né, Pedro? Que, tipo, você tem que criar confiança em você, né? Então, poxa, você se analisou, ninguém é melhor que você mesmo pra se analisar. Você julgou o que você precisava fazer, você encontrou os seus problemas, você criou o seu novo mundo, o seu novo planejamento. E você falou, poxa, eu posso encarar um ano de cursinho em casa, que eu tenho capacidade de chegar no nível que eu preciso. Você bancou isso e, poxa, é da hora pensar isso, ainda mais naquela época que cursinho online não era, tipo, tão tranquilo e confiável quanto hoje em dia, né? Então, poxa, é muito legal e fica como realmente uma mensagem, né? Que, poxa, você tem que primeiro confiar em você, sabe? Se você não confia, ninguém vai confiar por você, né? E ainda conseguiu fazer os pais apoiarem essa escolha que, querendo ou não, é pra eles, imagina. Nossos pais, não, na época deles, isso não existia, né? E é muito importante, né? Você ter esse apoio, né? Isso foi muito bom também. Muito, muito importante, assim. Um cara de 18, 19 anos que não precisa trabalhar e os pais aceitam que fique em casa estudando, realmente, eu reconheço que eu fui bem privilegiado nesse sentido. Então, eu agradeço muito até hoje os meus pais por todo o apoio. A minha família, no geral, também me apoia bastante. Porque eu também mostrei essa confiança pra eles. Eu falei, olha, eu sou capaz de estudar em casa, então eu não acho que eu preciso realmente de um cursinho presencial tradicional, aquele modelo assim que eu vou passar o dia inteiro fora, vocês vão achar que eu tô estudando e tá tudo bem por isso.
Eu mostrei pra eles, vou fazer isso e isso. Eu descobri os meus erros, então eles aceitaram e me apoiaram bastante. Você ganhou a confiança deles, né? Sim. Você parece que você fez algo muito metódico, muito bem, com um design muito bem feito. Por isso que você conseguiu a confiança deles. Então também fica essa dica, né? Se organize, seja metódico. Eu sou muito a favor disso, tem que ser metódico. Goste de números e goste de estatísticas, assim você se organiza. E eu acho que isso é ainda mais importante quando você vai estudar em casa, quando você vai estudar online. Né? Porque uma coisa que às vezes eu falo é que quando você faz um cursinho presencial, ele tá ali às vezes pra te dar um suporte, né? Pra facilitar a sua vida, eu brinco assim, né? Virou uma bengala, né? Entendeu? Tipo, é claro que assim, você tem que estar sempre analisando tudo que o cursinho sugere, porque não é porque ele tá sugerindo que é o caminho das pedras, né? Só que, ainda assim, é muito mais fácil do que você ter que estudar online, onde não tem ninguém pra te falar nada, entendeu? Então, realmente, tem que ser metódico, sabe? Tem que ser meio maluco, organizado, saber o que você tá fazendo. Com certeza. A gente costuma falar para os alunos eles não olharem muito para o calendário anual, porque isso pode trazer muita ansiedade. Só que se você não vai seguir, não vai ter alguém te cobrando sempre que você vai ter que fazer, eu acredito que você precisa ter um planejamento anual. Tanto que foi isso que eu fiz. Eu planejei meu ano inteiro, a partir de fevereiro até o finalzinho do ano, até o comecinho, né? Porque a segunda fase era em janeiro. Sim. Quando eu pego aluno que estuda online, é a primeira coisa que eu faço, sabe? Eu sempre pego e falo, cara, tá bom, mas qual é o seu planejamento? Vou seguir esse pronto, sei lá, que nem do Exag Online que você seguiu. Beleza. Tranquilo. Do Exag Solidário, né? Mas assim, às vezes chega aluno e fala, então, eu vou fazer isso aqui até maio, depois eu vou ver. Eu falo, não, pode falar aí, vamos fazer o quê então depois? O que você vai fazer tem que ter depois de maio? julho, Como é que vai ser? Quando começa a revisão? Porque tem que ter tudo esquematizado. Porque senão vira eu ia falar fantasma, mas fantasma tá atrás de você, né? Mas vira tipo uma ansiedade futura, né? Vira um negócio que tipo vai estar te esperando lá na frente. Sim. Se você não estiver preparado pra lidar, vai ser um problema, né? Não, exato. E se você tem um planejamento que vai até maio, você pode colocar uma carga de estudo até maio, e aí depois você faz até junho, e aí quando você for planejar em junho o que você vai fazer em agosto, setembro, outubro e novembro, não cabe. Exato, entendeu? Não cabe. E aí, o que você vai fazer? Não tem como voltar atrás. Você pega, faz um maio tranquilão, aí você se atrasa, e eu sempre que eu falo, se você tem um planejamento, você tem que saber quando você vai acabar. Não adianta nada você fazer um planejamento que você vai acabar em fevereiro do ano seguinte, né? Não é? Eu sou muito ansioso. Quando eu vejo uma pessoa falando, eu planejei até maio, eu fico, por que você não viu se cabe o que você vai estudar? Por que você não pensou? Eu não conseguiria viver isso. Eu ia acordar meu dia, eu não ia estudar. Eu ia ficar tipo, meu Deus, estudando e pensando, será que no final do ano eu já vi tudo? Sabe? Então, assim, o planejamento de 40 semanas, ele começava em fevereiro, assim... Acho que é mais ou menos isso. Eu vou dar aproximado porque já faz tanto tempo, né? Fevereiro e acabava em setembro. Mas acho que é 40 semanas, conteúdo. Né? Termos de conteúdo mesmo que tinha. Aí meio que revisão, no cronograma não ficava muito claro, então eu que montei por fora mesmo. Mas basicamente foi assim, fevereiro a setembro, conteúdo com estudos envolvidos. Aí eu tive que encaixar também simulado, redações, isso tudo à parte, porque ele só dava cronograma de conteúdo. E aí, outubro, revisões mais intensas. Novembro chegou, era a época das provas. E aí, dezembro, estudo para a segunda fase. Foi assim que eu dividi meu ano. E como eu sabia que eu não ia ter aqueles professores me cobrando, professor de redação, eu também já fui atrás disso no começo do ano. Eu já defini o que eu ia fazer com isso. Então, eu defini que, se eu não me engano, eu fazia uma redação por semana. Aí, eu mandava essa redação ser corrigida por um corretor online. Eu comprava crédito, assim, cursinho online, dava super certo. E eu recebia essa correção online também. Então, esse foi um problema que eu tive em 2018, porque eu não estava muito organizado com redação, fazia quando eles falavam que era para fazer. Dessa vez eu fui ativo nisso, eu falei, vou fazer, vou mandar corrigir. Não o contrário, assim, nós temos aqui os temas de redação, se quiser mandar, manda. Aí eu mandava de vez em quando. Não, dessa vez foi realmente assim, vou ter um calendário de redação. E aí, prova antiga, eu também defini desde o começo do ano. Eu fiz a conta lá, tô disposto a fazer quantas provas da FUVEST antigas? Contei lá os finais de semana, dá pra fazer até a década de 80. E eu fiz isso, realmente. É claro que eu tive essa noção. A prova mudou muito, de 80 para 90, 90 para 2000. Então foi mais assim, lista de exercício, essas provas muito antigas, do que simulado propriamente dito. Mas eu resolvi fazer. Eu falei, como são questões novas, conhecimento nunca é demais, então... Eu incluí essas provas, assim, década de 80. Era muito engraçado essa prova. Que loucura.
Aí eu só descartava as questões de português, assim, que eram bem diferentes, eles cobravam muita gramática, os livros, obviamente, não eram os mesmos, então eu descartava isso. Mas deu pra treinar bastante coisa com matemática, ciências. Nesse sentido, não mudou tanto a prova, por incrível que pareça. O jeito de perguntar mudou muito, mas o conteúdo sempre foi aquele. Tipo, a cobrança do conteúdo permanece igual, né? O que muda é, tipo, o que eles vão a forma como eles vão englobando aquilo, né? Então, tipo, a forma como eles vão cobrando as pegadinhas, a forma como vem escrita, entendeu? Era uma prova muito mais fechada nas matérias. Com o tempo foi ficando assim, eles integravam as disciplinas. Então, essa foi a principal mudança. Mas que loucura, né? Porque, nossa, eu acho que a mais antiga que eu peguei, acho que foi 2010 ou 2012. Eu já achei a prova bizarra, assim. Fiquei tipo, que prova é essa? Isso aqui é FUVEST, sabe? Então, eu peguei 80, 81, 82, tal. Fui fazendo pras mais recentes casarem lá com o finalzinho do ano. Setembro, outubro. Então, deu muito certo. Eu consegui realmente fazer. Eu deixava pra fazer no final de semana. Sábado era o dia de fazer prova, domingo era o dia de corrigir. Eu gostava de separar isso, porque eu percebi que eu não dei muita atenção em 2018 à correção das provas. E vi como isso fez meu resultado começar a subir muito. Minha nota subiu muito ao longo do ano, quando eu comecei a dar importância aos erros. E, Mati, o que você acha que foi a sua principal dificuldade em 2019? Assim, é o que eu tava falando, né? Você se organizou muito, você se conheceu e você não foi passivo. Você foi muito ativo no seu processo como um todo. O que você acha que foi o seu principal desafio em 2019? Foi ter energia para sustentar tudo isso. Isso eu reconheço que foi um problema assim, que poderia ter, sei lá, desencadeado outras coisas psicológicas um pouco ruins em mim, porque eu tava de novo, assim, 2018 eu já tava em casa, 2019 eu continuei. E aí eu tinha aquela rotina, acordava, ficava no meu quarto, estudando o dia inteiro, saía pra almoçar, eu pegava meu irmão na escola, aí voltava, jantava com os meus pais, à noite continuava estudando, e foi isso, repetidamente até o final do ano. Foram muitos dias iguais, e eu não tinha, assim, uma rotina por muito exemplo, monótona, atividade física. Eu não fazia atividade física. Hoje, que eu faço na faculdade de atividade física todos os dias, praticamente, eu considero o quanto isso é importante na nossa vida. Pra mim, é extremamente necessário eu ter esse alívio do estresse, porque eu acho que a gente fica muito acumulado quando a gente faz só atividades do cérebro, assim. Eu acho que eu precisava me desestressar mais nessa época. Então, infelizmente, foi uma coisa que eu não tomei tanto cuidado. E eu acho que isso que resultava eu ter baixa energia, assim. Só graças ao meu cuidado com as redes sociais que eu não deixei isso virar uma bola de neve, assim. Porque eu realmente fui muito rígido comigo de ter um tempo bem definido, tanto para lazer quanto para olhar o celular. E isso me ajudava, porque se eu fosse seguir o raciocínio de 2018, eu ia chegar no dia que eu tava super estressado, eu ia só olhar o celular assim como recompensa. Mas não, eu consegui me manter bem regrado nesse sentido. Mas você, no geral, assim, a sua rotina, além dessa restrição do celular, da rede social, no seu lazer você fazia alguma coisa? Você saía com seus amigos, essas coisas? Só que eu planejava o meu lazer também. Isso é algo importante. Da mesma forma que eu planejei os meus estudos, eu planejei o meu lazer. É claro que às vezes surge uma festa de última hora, então não dá pra gente planejar 100%. Mas eu considerava que o final de semana era o período que eu poderia estar aberto a outras atividades. Tanto que quando eu tava na semana assim, meu cronograma era basicamente semanal. Eu tinha uma semana pra cumprir todas as matérias daquele conteúdo. Então, em uma semana, se eu terminasse assim, quase tudo, assim, não tivesse atrasos, eu tinha mais tempo no meu final de semana. Porque eu definia bem que final de semana era dia de fazer prova. Então eu tentava puxar tudo que eu tinha que, tipo, lista de exercício, revisão, tudo de segunda a sexta, um pouquinho no sábado. Então quando surgiu uma festa de última hora, eu conseguia encaixar, porque geralmente eu conseguia resolver. É claro que se falasse, vamos sair hoje, eu falava, não dá. Eu não saía de última hora. Não convide os vestibulandos de última hora. Não convide. Mas se fosse um aviso de uma semana, 2, dava tranquilo. E por isso que é importante você ter planejamento. Se você sabe o que você tem que fazer e surge alguma coisa, você consegue antecipar isso. Sim. Diferente de procrastinar, que você simplesmente coloca no futuro, você nem sabe se o futuro vai chegar. Quando você adianta, você tem mais esse tempo para fazer o que você gosta. É muito bom você planejar também isso. Quando você planeja um momento de lazer, você sabe que ali você pode 100% descansar sua mente dos estudos. Porque isso é um problema que, imagino que todo mundo que foi vestibulando já encarou isso. Você tá ali vendo um filme,
com a cabeça, assim. Devia estar estudando. Por que eu não tô estudando? Se for pra ver assim, nem Exato. vê, né? Porque É. você tem que, tipo, ir pra desligar. Ir pra realmente te dar a recompensa, te dar o descanso e saber julgar esse momento, né? Poxa, não, beleza, eu realmente preciso de um lazer. Ou às vezes você vai ser convidado pra alguma coisa e falar, poxa, não, acho que isso realmente vai valer a pena pra mim. Vai ser bom, vou ver pessoas que eu gosto, vou me sentir bem, sabe? Esse tipo de coisa, né? Sim, eu não saí muitas vezes, né, em 2019. Mas eu tive um lazer razoável, assim, não foi algo... Eu não me privei de nada, não deixei de ir em aniversários da minha família, festas com amigos. É claro que foi bem menor do que hoje eu faço, por exemplo. A gente tem que regrar essas atividades sociais porque Sim. é muito tempo mesmo. O vestibular cobra muita coisa, então não dá pra vacilar nesse sentido. Mas claro que a gente tem que ter tempo de lazer. Uhum. Boa. E, assim, acho que no geral, as estratégias, né, que você usou são muito mais relacionadas a método, a, tipo, disciplina, né? Acho que tem alguma coisa que você tem pra falar ainda sobre isso? Sim, tem um problema também. Outro problema de 2018 foi que eu cheguei no final do ano com muita coisa esquecida. Eu percebi que... Você não fez muitas revisões, né? eu não Você tinha feito falado. revisão. Eu tinha seguido um cronograma que, assim, na semana antes do Enem ainda tinha conteúdo novo pra ver. Isso não pode acontecer. A gente sabe que tem que ter um planejamento bem anterior. Você não Sim. pode ver coisa nova uma semana antes. Então, foi louco isso. Então, como eu não tinha essas revisões muito bem definidas em 2018, eu resolvi. Vai ser diferente em 2019. Eu não posso esquecer, em novembro, a matéria que eu estudei em fevereiro. Março, abril, porque as iniciais, tudo. Então eu falei, quais métodos de memorização eu posso ter? Aí eu comecei a pesquisar, isso também foi em janeiro, assim que eu comecei a ver o que eu poderia fazer em relação a isso. Só que eu realmente implementei um pouquinho depois, porque eu não tinha achado. Eu não tinha achado um método de estudos tão, assim... A gente já falou, não existe método de estudo certo, mas ainda não tinha achado o método perfeito pra mim. Eu tava continuando só fazendo lista de exercícios e tal. Aí mais ou menos... que em abril, maio, eu resolvi começar a fazer os flashcards. Eu tinha visto uns vídeos assim, falando de repetição espaçada, como isso ajudava com os esquecimentos. Resolvi dar uma chance e eu uso até hoje os flashcards. Desde a época do vestibular, eu uso até hoje na faculdade para estudar. Então, eu realmente resolvi esse problema dos esquecimentos, porque meu método foi... E como eu já tinha visto muitos conteúdos de 2018, eu não precisei me preocupar tanto com muitas coisas novas. Eu já tinha uma ideia do que ia acontecer. Então eu usava aquele tempo para já criar flashcards. O tempo que seria o de aulas, entre aspas, né? A apresentação aos conteúdos, eu já aproveitava e já emendava ali com fazer o meu material de revisão. Legal. Então aí depois eu tinha um momento de fazer exercícios. E aí todo dia, depois do jantar, eu tinha um período de fazer revisão. Eu ficava passando o Anki no meu celular. Assim, eu deitava na minha cama, assim, é uma coisa que a gente fala para não fazer, porque a chance de dormir é alta. Mas eu não dormia. Então eu deitava na minha cama, ficava 1 hora ali só revisando. Revisando tudo. E foi uma revisão cumulativa, né? Foi uma revisão cumulativa. Ao longo do ano foi aumentando a quantidade de matérias, mas eu sempre continuei com o cronograma. Segunda eu vou revisar biologia, tal coisa de biologia, depois história, tal. Todo dia da semana eu tinha as matérias que eu tinha que revisar. E não tô falando que esse é o método de memorização que existe, foi o que funcionou pra mim, porque eu tinha que lidar com muitas coisas sem ter alguém me cobrando. Então, o melhor jeito que eu achei de fazer isso foi definindo os horários todos os dias. Porque, de repente, se eu deixasse pra fazer... vou fazer revisões uma vez por semana. Aí chega no domingo, eu tô super cansado, não vai render. Então, tá regrado nesse sentido foi muito importante. O que eu sempre falo pro pessoal, né? Eu falo isso muito pra redação. Assim, tem que fazer uma redação por semana, mas tenha o dia de redação. Sim. Não é que tem que fazer redação por uma redação na semana, e aí você faz às vezes na terça, às vezes na quarta, às vezes na segunda. Porque aí... não vou fazer hoje na segunda, vou fazer na terça. Aí pula a terça, vou fazer na quinta. Vou fazer na sexta. Já é sexta, deixa pra lá, faço a próxima semana. Já era. Já não fez. Semana que vem eu faço 2, não vai fazer. Exato, não vai fazer, já era. Então tem que ter o dia de redação. Tem que ter o horário de fazer as revisões pelo modelo do flashcard, né? Você sempre tá fazendo. O Anki é muito bom nisso, né? Que tem até vários add-ons que você pode colocar lá e que ele fica te obrigando e você conseguindo... Você tem a satisfação de ver que você tá indo todo dia, né? Então eu acho que a chave é disciplina, né? Disciplina é a chave. Sim. Com certeza, né? E aí também tem esse ponto de que você fazia essas revisões, tipo, com uma constância muito grande, né? E às vezes também o que a galera fica perdido é que, às vezes, vai fazer com uma constância menor e não sabe o que priorizar, né?
Então, assim, pra quem, tipo, coloca também um período menor, é legal aquela conversa de se conhecer. Então é tipo, ir lá, faz simulado, vai entendendo que você tem dificuldade em tais matérias. Então você já sabe que é a sua prioridade pra você revisar, pra você aprofundar, entendeu? Então, Sim, enfim. sim. Mas é Sempre o que o interessante conhecimento, o conhecimento seu, né, interior e das matérias, e o quanto você deve revisar, fica baseado em 3 fatores, né? A complexidade do assunto, a dificuldade que você teve em aprender aquilo e a incidência, né, do assunto na prova. Então, se é um assunto, por exemplo, pensando em Enem e, sei lá, hidrodinâmica, sempre faço esse exemplo. Cara, é um assunto que tem uma complexidade elevada, teoricamente, para a maioria das pessoas vai ser difícil de aprender, mas tem incidência nenhuma, porque você vai revisar isso. Não faz sentido. Sim. Agora, matemática básica. Não é muito complexo, mas tem uma incidência muito elevada. E se você tem uma dificuldade relativa, quer dizer que você tem que revisar bastante. Isso é bem subjetivo, né? Mas Sim. esses 3 pontos eu acho que pra mim é o principal quando você pensa nisso de como você priorizar uma coisa ou outra. Sim. E, cara, tem uma pergunta interessante, porque você falou muito que você via muito material, muito vídeo, às vezes, né? E nem sempre era sobre o vestibular. Mas você gostava, tipo, de ver conteúdo, tipo, que nem o nosso próprio conteúdo, né? Tipo, coisas sobre a preparação do vestibular, ou às vezes até sobre a profissão, como você falou que pesquisou, né? Você curtia ou você achava meio, tipo, nada a ver, sabe? Não, eu curtia bastante. Como eu falei, da mesma forma que na época que eu comecei a fazer esses estudos online não tinha muito cursinho online, também não tinha tanto conteúdo assim. Aí o que eu preferia ver era tanto o dia a dia das profissões, quanto pessoas que estavam na faculdade. Eu lembro que na época tinha mediários, eles eram bem ativos, assim, eles ainda estavam na faculdade, então eu assistia bastante. Eu via também depoimentos de estudantes que estudavam em casa, eu tentava achar. Tinham poucas pessoas, mas eu ia atrás. E eu gostava de me integrar assim, tentar me colocar nesse meio, assim, como se eu já fosse estudante de medicina. Aí eu gostava de ver vídeos da faculdade, vídeos um pouco mais científicos, assim, que não é. Mas isso mais no momento livre mesmo. No momento de estudos, eu não misturava as coisas. Eu da mesma forma que eu era rígido com o celular, eu também era rígido no computador, que eu passava a maior parte do tempo olhando pro computador. Então eu não deixava acessar esses sites, eu meio que bloqueava, entre aspas, o YouTube pra essas coisas. Porque bom. é muita distração, né? Sim. Eu não sei exatamente como que é um cursinho presencial, porque eu nunca fiz, mas eu imagino que você, assim, pegar o celular é algo que você não costuma fazer, porque, sei lá, ou o professor vai falar, tira a mão do celular, ou alguém vai olhar feio pra você. Você se sente sempre pressionado a ficar ali estudando. Sim. Não sei se é... Mas assim, é assim que eu imagino. Então, se eu falava, não tem ninguém olhando pra mim, eu que preciso ser essa pressão. Então, mas sim, eu olhava bastante conteúdo na internet sobre isso no momento livre. Eu comentei isso porque, não sei se vocês já tiveram algum aluno que às vezes comentava isso, mas eu já tive alguns alunos que às vezes comentavam muito tipo de material assim que você via. Então, vejo vídeo de tal cara que é da USP, vejo mais vídeo de não sei da onde, mais um Instagram de estudos, mais isso e aquilo. E eu sentia que era uma coisa que tirava muito foco dele, sabe? Então, acho que eu perguntei por causa disso, porque acho que o ponto é esse, né? Não é uma coisa que vai ser inútil. Como eu acho que eu já falei alguma vez aqui nos episódios, né? Não vai existir uma fórmula mágica que você vai encontrar, mas muitas vezes nas trajetórias e nas coisas que a galera fala, você pode pegar coisas que podem funcionar pra você. Sim. Só que ao mesmo tempo você tem que saber que, poxa, não vai ser o tempo todo que eu vou conseguir, tipo, tirar algum proveito. E tem muitas coisas que são mais importantes pra eu gastar meu tempo do que com isso, né? E aí é que entra essa questão da disciplina, né? Sim, foi nesses vídeos que eu descobri os flashcards, por exemplo. Então, eles são muito úteis. Boa. Acho que então, eu queria comentar agora e perguntar também, acho que a sua opinião, acho que você é bem expert pra falar sobre isso. Pra quem você recomendaria o cursinho online? Porque hoje em dia, a galera pode escolher, né? Hoje em dia, tipo, poxa, eu vou fazer um cursinho presencial, vou fazer um cursinho online por causa disso, por causa daquilo. O que você acha que é legal pra hoje a galera ponderar de por que fazer um online ou por que não fazer um online e, enfim, qual condição você acha que é mais recomendado ou não? Eu acho que a primeira questão é a afinidade. Se você percebe que você tem uma afinidade maior com estudar sozinho, sim, você consegue passar momentos assim, lendo livros ou apostilas ou vendo vídeos sobre um assunto e gostando de ir atrás desses assuntos, eu acho que tem um forte indício que talvez você consiga ser um autodidata.
Aí, então, eu acho que a indicação fica mais para essas pessoas que há muito tempo já percebem que a aula presencial não é para ela. Eu percebo, assim, fica muito claro na faculdade, quando a gente tem aula presencial, que eu não consigo render ali. Uma sala lotada de gente com o professor falando na velocidade normal. Então, só que tem que ter esse cuidado. Se você realmente sente que você consegue aprender sozinho, eu acho que você está indicado a fazer um curso online. Ou talvez não um cursinho online, porque o curso online tem meio que o molde do presencial da pessoa cobrando, mas tá meio do jeito que eu fiz, o freestyle, né? Sem ser cursinho, só com materiais que você encontra pela internet. Uhum. Mas é uma questão de se conhecer. Eu tive que passar, por exemplo, 2018 inteiro estudando sozinho, para entender que, apesar de eu não ter conseguido passar no vestibular, eu consegui estudar sozinho, eu consegui aprender. Eu consegui aumentar bastante minha nota, não foi o suficiente, mas eu consegui aumentar. Então isso foi um sinal para mim de que dava certo. Só precisava consertar os outros aspectos que eu comentei agora há pouco. Então acho que é isso. A pessoa tem essa noção que ela já gosta de estudar por vídeos. Vídeo na velocidade 1,5, assim, eu não consigo mais. Entendi. Eu acho que outra coisa também que é importante é a pessoa perceber se ela tem disciplina ou não, né? Também. Ela tem que ser sincera consigo mesma e dizer, será que eu consigo olhar meu celular 5 minutos e desligar? Ou eu vou ser aquele que vai olhar 5 e vai virar 30, né? Sim. Porque se você não... E você tem que ser sincero consigo mesmo. Não adianta nada você no início dizer, isso é fácil. E aí, passar 2 semanas, você tá 1 hora direto no celular, né? Tem que ser franco consigo mesmo. É consigo mesmo, ninguém vai te julgar. Você tem que se conhecer. Não, eu não vejo problema nenhum em você terceirizar essa pressão, digamos assim. As pessoas funcionam de formas diferentes, assim. Exato. Você ser pressionado por outra pessoa não quer dizer que você é inferior a outro que não é pressionado. Não é nada disso, é só uma forma que a gente é cobrado. Se você consegue se cobrar, tudo bem. Se você prefere que outra pessoa te cobre, tudo bem também. As duas coisas funcionam. Acho que tem muito isso mesmo, né? Eu tava pensando como alguém que tem dificuldade, às vezes, de conseguir realmente seguir a rotina, né? Que acaba procrastinando muito. Às vezes é ideal ela fazer um presencial, mas ela também tem que pensar se ela consegue lidar com aquela aula mais demorada, como o Márcio falou, né? Às vezes ela fica, entediada numa aula de 1 hora, 1h30, e não vai conseguir absorver o que ela precisaria do mesmo jeito, sabe? Então, às vezes, até uma alternativa que eu tava até aqui pensando, às vezes é você fazer um cursinho presencial e ter um recurso online também, né? Hoje em dia acho que tem cursinhos que tem isso até, né? Acho que depois da pandemia deve ter ficado bem híbrido, assim. No ano que eu fiz, né, que eu fiz ESAG, o ESAG ele disponibilizava aulas online também, que às vezes não eram tão completas, tão detalhadas, mas eu tinha amigos, por exemplo, que estavam no 2º, 3º ano de cursinho, que eles assistiam os vídeos online de manhã cedo, eles acordavam junto com a galera que ia pro cursinho, presencial, só que eles acordavam, eles viam as aulas todas em casa. Então eles terminavam de ver as aulas do dia antes da galera, e aí eles iam pro cursinho e passavam o dia inteiro fazendo exercício, entendeu? Então, também é uma possibilidade, né? Exato. Poxa, você pode usar o ambiente a seu favor, o ambiente do cursinho, pra é claro, usar a seu favor, o que eu falo é realmente não deixar criar uma pressão da competitividade, essas coisas, mas, de uma forma saudável pra você, mas de uma forma que faça você conseguir render mais também, né? Pode ser uma possibilidade. Exato, perfeito. Fechou? Sim. É isso, hein? Acho que faltou só comentar um negócio que eu falei bastante do planejamento do ano, só que o planejamento do finalzinho do ano pra segunda fase foi um pouco diferente. Eu acho bem legal trazer isso. Boa. É que quando eu descobri que eu passei da primeira fase, assim, foi um choque. Porque eu falei, caramba, deu certo. Só que e agora? Lembra que eu falei que eu tinha separado dezembro pra estudar a segunda fase? Só que eu não tinha deixado muito claro como isso ia ser. Então, foi um negócio que, assim, no momento que saiu a lista pra segunda fase que eu tava lá, eu falei, caramba, eu preciso muito me planejar agora em dezembro. O que eu faço? E aí, da mesma forma que em janeiro eu fiz aquele calendário, eu fiz um calendário pra dezembro. Dessa vez eu deixei menos tempo livre, porque eu falei, já tá no finalzinho do ano, eu consigo aguentar. Se eu posso não sair agora, eu saio em janeiro, o que seja. Posso deixar esses filmes que eu quero ver pra depois. Então, foi um tempo que eu realmente diminui bastante o tempo de lazer. Mas aí que eu defini assim, vou fazer as provas antigas, da mesma forma, assim. Aí eu trouxe pro dia da semana, porque já não tinha mais conteúdo pra apresentar, né? Era só questão de treinar e revisar. Então eu trouxe simulados pro meio da semana, segunda, terça, quinta, sexta, desse jeito. Aí redação eu treinei mais focado na FUVEST. Só que eu ainda senti uma falta de como fazer questões dissertativas. Porque isso, realmente, eu não... É bem comum a galera sofrer com isso, inclusive. Ainda mais online, assim, sempre tem o professor falando, você escreve desse jeito, você usa caneta assim, você usa o quadrado assim. Então eu fiquei um pouco perdido
E aí, nessa época, eu também encontrei um cursinho online que fazia essa preparação para dissertativas. Falei, vou assinar um mês, então, se não for útil, tudo bem. Mas, no fim, foi bem útil, porque me ajudou me ajudou a ter essa noção de como escrever, como redigir as Ficar questões mais seguro, dissertativas. né? Porque não basta você saber responder, né? Você tem que saber mostrar pro corretor que você tá fazendo todo o raciocínio ali. Então tem que ter essa preocupação também. Não é só assim, você faz o seu planejamento todo para a primeira fase, porque lógico que a primeira fase é o pente fino, assim, já para que já corta um monte de gente. Mas você tem que pensar um pouquinho na segunda fase. Talvez se eu pensasse um pouquinho antes de dezembro, eu teria me deixado um pouco menos estressado. Porque eu lembro que eu fiquei muito estressado. Eu estudei na noite de ano novo, assim, porque meu planejamento, eu quis fazer um monte de coisa e aí eu, como eu falei que eu deixei pouco tempo livre, eu estudei até na noite de ano novo. Caramba. Então, se eu tivesse me planejado um pouquinho antes, talvez eu pudesse ter ficado mais de boa. Mas no fim deu certo, né? Aí passou a prova da segunda fase, janeiro saiu a lista. E aí eu descobri que tudo que eu fiz em 2019, eu solucionei os meus erros, finalmente funcionou. Né? Um grande alívio, né? É interessante pensar isso também da segunda fase, porque realmente, como você falou, você precisa focar na primeira durante o ano, né? Só que muitos alunos às vezes já sabem que tem dificuldade em dissertativa. Então acho que o recado que eu gosto de dar e o que eu falo pros meus alunos é: poxa, se você já sabe que você tem dificuldade em dissertativa, que você tem uma insegurança em dissertativa, faz um pouquinho de dissertativa. Exato. Pratica de vez em quando, sabe? Não precisa, chegar, beleza, vou estudar tal conteúdo que eu vi hoje e vou fazer dissertativa. Não, faz objetiva primeiro. Ali, aquela matéria mais importante, que cai na sua segunda fase, que você tem mais insegurança, que você sabe, às vezes você até sabe que aparece na segunda fase, inclusive. Poxa, beleza, vou fazer um exercício, 2 exercícios aqui, ver como é que eu faço, entendeu? Acho que é uma coisa que é interessante também, né? Pra não ficar, eu deveria ter feito mais essa ansiedade isso no final. Eu trouxe um pouquinho de questões dissertativas ao longo do meu ano, mas era bem pouco. Eu lembro que realmente deveria ter dado mais atenção. Eu teria ficado menos estressado. Boa. Acho que é isso, então. Show de bola. Fechou? É isso. Valeu, Mate. Valeu pela presença. Foi Eu da agradeço, hora. muito bom conversar. Legal Entender relembrar sobre essas coisas. Trajetória, sim. É muito bom, né? E é isso, galera. Valeu, mais um episódio. E a gente se vê no próximo.